Esse é o poder de você ter referências, porque a referência, ela estica a tua visão, ela mostra o além que você ainda não enxergou. Para mim, dinheiro na infância era uma coisa difícil de conquistar, suada, ralada, que exigia bastante esforço e que não era para todo mundo. A sensação que eu tinha era que, assim, a gente nasceu pobre e o dinheiro não era pra gente. Você entendia que isso já era uma herança, vamos dizer, meio que genética, de, cara, meus pais não ganham dinheiro, eu também não vou ganhar. Igual aquela música, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriel. Você assim, Gabriel. Marília, né? Como é que foi essa mudança de... O dinheiro é difícil de conquistar e não é pra todos, não é pra mim. A partir do momento que você, cara, eu posso ser médica ou alguma coisa nesse sentido. Então, mesmo morando ali naquela cidade com poucas referências de sucesso profissional, eu sempre quis ser médica, porque eu tinha um tio que era médico e um tio que era um médico referência, neurologista em Fortaleza. Então, aquela referência do tio me inspirava. Nasceu na mesma cidade, fruto do mesmo ambiente, e ele foi lá e fez, passou no vestibular, construiu uma carreira muito próspera. Ele já é falecido, mas ele fez bonito, sabe? E quando é uma referência, no meu caso, uma referência que saiu do mesmo meio que eu e chegou lá, puxa, aquilo tinha um poder de tração enorme sobre mim. Eu comecei a acreditar que eu também podia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Profadcast. E hoje eu tô aqui com a Marília Cardoso, que é médica endocrinologista pela USP, fundadora da Clínica Instituto Levite e da empresa PES. Marília, muito prazer estar aqui. Obrigado pela tua participação e seja muito bem-vinda ao Profadcast, viu? Uau, eu que agradeço, Renan, o convite. Para mim é uma honra imensa fazer esse bate-papo aqui com você, contribuir com a galera que está ouvindo a gente e ajudar com o que a gente puder de história, de insights, de provocações. Vamos embora, tô animada para o nosso papo. Aqui também. Então hoje você está participando do quadro que a gente chama de Papo com o Milionário, onde a gente vai conhecer um pouquinho da tua história, tua trajetória de sucesso, porque eu acredito que sucesso deixa pista, deixa rastro. Então a gente vai entender como que essa médica teve tanto sucesso, tão diferenciada, né? Impacta tantas vidas, não só ajudando na área clínica, mas também outras. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas antes eu queria saber sobre o seu sotaque. Com certeza a galera quer saber de onde você é e de onde você veio, né? Como é que era a tua infância aí? Me fala aí um pouquinho lá da tua história. Uau, vamos lá. Se a galera já pegou o sotaque, aqui é uma marca registrada. Vamos revelar o segredo do sotaque. Eu sou de Natal, Rio Grande do Norte. Sou potiguar. Boa. Na verdade, gente, só para esclarecer aqui para vocês, eu sou de uma cidade do interior do Rio Grande do Norte. Talvez a maioria de vocês nunca ouviu falar. Chama Governador de Serra Rosado. É uma cidade pequena, tem 10 mil habitantes. Fica a aproximadamente 300 quilômetros de Natal. Morei nessa cidade até os 15 anos e com 16 anos vim morar em Natal, na capital. Foi quando eu fui fazer faculdade. Que legal, que massa. E, Marília, como é que era a tua infância, assim, em relação a valores e sobre dinheiro, né? Vamos dizer assim, os seus pais vêm, são empreendedores, não são? São médicos, não são? E o que eles falavam com você que você lembra sobre dinheiro, riqueza, esse tipo de coisa? Boa. Nossa, bom. Pegando aí a origem, né, numa cidade do interior pequena, de 10 mil habitantes, as pessoas nascem num ambiente com a ambição muito limitada. O ambiente todo limita muito esse querer mais, esse sonhar. Então, eu sou de uma família humilde. Os meus pais tinham pouco dinheiro, eram funcionários públicos. Meu pai é engenheiro civil, mas não deslanchou bem assim na profissão do ponto de vista financeiro. E a minha mãe era professora da escola pública. Então, para mim, dinheiro na infância era uma coisa difícil de conquistar, suada, ralada, e que exigia bastante esforço e que não era para todo mundo. Assim, a sensação que eu tinha era que, assim, a gente nasceu pobre e o dinheiro não era para a gente, era para outras pessoas, e que eu tinha nascido meio que sentenciada, aliás, a palavra é essa, a não ter dinheiro, assim como eram os meus pais e os meus avós também. Então você entendia que isso já era uma herança, vamos dizer, meio que genética, de, cara, meus pais não ganham dinheiro, eu também não vou ganhar. E, enfim, assim, né? É igual aquela música, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriel. Você assim, Gabriel. Marília, né? Tipo
tipo isso, Renan. Muito bom. Na minha mente de criança, era isso. Que massa. E aí, quando foi que você entendeu que teve uma viradinha, você começou a entender, cara, eu preciso de dinheiro, eu quero mais dinheiro? Ou se foi na etapa que você decidiu fazer medicina, como é que foi essa mudança de, cara, eu só tenho. O dinheiro é difícil de conquistar e não é pra todos, não é pra mim. A partir do momento que você, cara, eu posso ser médica ou alguma coisa nesse sentido. Muito bom. Eu acho que a virada veio primeiro da profissão, do que eu queria fazer. Então, mesmo morando ali naquela cidade, com poucas referências de sucesso profissional, eu sempre quis ser médica, porque eu tinha um tio que era médico e um tio que era um médico referência, neurologista em Fortaleza. Então, aquela referência do tio me inspirava. E eu comecei a pensar que eu queria ser também. E o meu pai, ele teve um papel importante, apesar dele não ter tido ali uma trajetória de sucesso financeiro, ele tinha valorizava muito a questão do estudo, da cultura, e ele falava, você vai ser médica. Então, ele fortaleceu esse desejo que já tinha ali. Que massa. E olha só que, pegando já aqui alguns hacks, né? Você falou lá, dinheiro era difícil de conquistar e não era pra todos. Aí você cresceu com isso, até que você viu uma referência e essa referência te mostrou, cara, não é bem assim. Exatamente. Né? O meu tio é um médico bem-sucedido, bem remunerado. Que nasceu na mesma cidade. Olha que legal. Nasceu na mesma cidade, fruto do mesmo ambiente. E ele foi lá e fez, passou no vestibular e construiu uma carreira muito próspera. Ele já é falecido, mas ele fez bonito, sabe? Deixou legado. Deixou legado. Tá aqui pra contar. Verdade. E o mais legal, sabe o que é? É que uma referência, ele mostra que é possível. Ainda mais de onde você veio, né? Exatamente. E talvez você tinha esse pensamento de dinheiro é difícil, porque os teus pais, tudo era muito difícil. Pra Então eles. você via, cara, é difícil, meu pai, minha mãe, né? Mas quando você vê, caramba, mas meu tio, na mesma cidade, do mesmo local e sucesso. Eu prefiro modelar pro meu tio do que, né, pros meus pais, vamos dizer assim, financeiramente. Excelente. E talvez começou a ter um destrave, né? Exatamente isso, Renan. Eu acho que esse é o poder de você ter referências. Porque a referência, ela estica a tua visão. Ela mostra o além que você ainda não enxergou. E quando é uma referência, no meu caso, uma referência que saiu do mesmo meio que eu e chegou lá, puxa, aquilo tinha um poder de tração enorme sobre mim. Eu comecei a acreditar que eu também podia. Uau, que massa. E, nossa, referência. Então tá aí, ó, primeiro insight. Já deixa o teu like aí, se inscreve no canal, você que tá pelo YouTube. Você que tá pelo Spotify, aproveita já, traz pra gente aqui, ó, uma avaliação de 5 estrelas, porque isso é importante. Tem muito conteúdo. Então já pega essa parte de referência. Se você pegar aqui, referência, pronto. Quem são suas referências hoje? Às vezes perto da tua casa, próximo da tua casa, próximo da tua família. E tem gente que não tem referência em família. Mas se você olhar em torno, talvez você vai ter um tiozinho que foi o tio da Marília ali, que deu esse primeiro estalo ali, esse primeiro insight. Maravilha. Aí você decidiu, cara, quero ser médico. isso. Quando foi mais ou menos isso? Já foi na época de fazer faculdade ou foi um pouquinho antes? Como é que Foi antes, né? Eu acho que eu já criança, eu já tinha esse sonho. Esse tio já era o tio mais rico da família. Então, eu já admirava esse sonho de ser médica. Meu pai alimentou dentro de mim. E aí, quando eu tinha mais ou menos, assim, 12 anos, que eu entrei no ensino médio. Não tem mais ensino médio hoje, né? Não sei como a galera tá chamando. Acho que fundamental também. Não, é outro. É outro, não sei. Mas quando eu entrei ali, pra galera mais antiga vai entender a gente. Ali no ensino médio, eu já comecei a estudar, assim, pra valer. Com 12 anos, eu acho, eu tomei a decisão de fazer medicina. Eu sabia que o vestibular era mega difícil e concorrido. E ali eu já comecei a estudar em ritmo de pré-vestibular. Desde o primeiro ano, digamos assim. Que legal. E uma coisa legal que você falou, o seu tio já te empoderava falando, você já vai ser médica, né? Você falou... Sim. E talvez isso te O deu meu tio e o meu pai. Principalmente seu o pai. meu pai. Ele me empoderava. Que legal. Então, assim, isso daí é uma coisa legal. Eu tenho 2 filhas, né? Tenho a Maria Clara de 5 anos e a Alice de 3. Cara, isso eu falo, eu aprendo muito aqui. Então, você empoderar uma criança, a gente não vê o poder que é no futuro. Renan, eu posso falar isso pra você e pra quem tá ouvindo a gente, assim, como um exímio fruto de uma filha empoderada pelo pai. Eu tenho muita clareza disso na minha história, porque desde criança ele levou todos os filhos
no primeiro dia de aula da vida. E quando ele me levou, ele falou assim, olha, você vai ser grande, você vai ser alguém. E na cabeça de uma criança é muito poderoso isso, porque você introjeta aquilo dentro da sua personalidade e tudo que você faz, você se vê sob essa ótica de que você pode, que você é capaz, que você vai conseguir. E isso me acompanhou a vida toda. Talvez por causa disso, com 12 anos, eu pensei, cara, vou fazer medicina lá de Governador de Ser Rosado. Mesmo estando numa cidade pequena, onde não era comum as pessoas passarem no vestibular, eu comecei a pensar que era possível para mim, que eu poderia conquistar, que eu era capaz de conseguir aquilo. Uau. Então tá aí, ó. Principalmente você que tem pai, é mãe, podere seus filhos. Isso faz uma diferença assim, enorme no Muita. futuro dela, né? Tá aí a Marília. Márcia, e aí você começou a estudar já pensando na medicina e quais foram os próximos passos aí? Os próximos passos, cara, desde o primeiro ano, comecei a estudar pesado, eu era bem nerd, assim, na escola, sentava na cadeira da frente, ia maratonando os livros, e eu tinha uma pegada meio autodidata, então mesmo indo ali na escola, aprendendo o que o professor dava, eu não ficava só naquilo. Eu chegava em casa, ia terminar de estudar, e o meu primeiro vestibular para medicina eu fiz, cara, eu tinha 15 anos. Então, imagina, uma menina de escola pública, eu nunca estudei em escola particular, de uma cidade do interior do estado. Fiz um vestibular sem nenhum cursinho preparatório, porque pela condição financeira dos meus pais, a gente não tinha condições de pagar cursinho preparatório, não tinha condição de pagar a escola, né? Quanto mais um cursinho. E foi surpreendente mesmo para mim, com 15 anos, quando eu passei no vestibular de medicina, no 15 primeiro anos? vestibular. Eu tinha acabado de fazer Caramba, 16. cara, que Me massa. inscrevi com 15 Nerd anos. mesmo. Meu Deus. Passei com 16. Cara, nessa minha... Eu lembro que quando eu passei no vestibular, Renan, eu liguei, o listão do vestibular saiu, eu estava na escola, no ensino médio, eu estava terminando o terceiro ano, que era o pré-vestibular, já tinha feito a prova e estava aguardando o resultado. Saiu o listão, assim, dos aprovados e, cara, não era comum uma pessoa passar no primeiro vestibular de medicina. A média, a galera fazer 3, 4. E tudo bem, eu fiquei surpresa também, não imaginava. E eu lembro que eu liguei para minha mãe, para você ver o poder das crenças e a galera que está ouvindo a gente. E eu liguei, mãe, eu passei no vestibular de medicina. E ela não acreditou na hora. Meu Deus. Ela falou assim, minha filha, isso está certo? Porque na cabeça dela, com as condições que a gente tinha, no meio que a gente foi, que a gente nasceu, que a gente cresceu, não era pra gente a medicina, assim como alguém pode achar que o dinheiro não é para mim, a riqueza não é para mim, o status de ter uma filha médica não era para minha mãe. Ela pensava assim. E eu falei, mãe, tá certo, eu vi meu nome aqui. Foi um dia muito feliz. Que massa, cara, que legal. E aí, com 16 anos, né, você foi pra faculdade. Fui para a faculdade. E quais foram os seus maiores aprendizados lá na faculdade? Cara, eu entrei muito nova, né? Teve o lado bom, bacana, entrei cedo, mas ao mesmo tempo o desafio da responsabilidade, né? De você estar ali numa faculdade de medicina. No segundo ano de faculdade a gente já atende pacientes. Então, assim, me ver como médica com 17 anos foi uma responsabilidade. Eu senti realmente o peso disso. Foi um desafio. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre me expus, e está aqui segundo grande insight, a desafios, se expor a desafios. Então, a faculdade de medicina era um desafio, mas eu tive coragem de desejar esse desafio. E depois que eu entrei lá, eu primeiro que convivia sempre com pessoas mais velhas do que eu, porque eu entrei jovem. E depois, com a idade muito jovem, eu já tinha a responsabilidade de cuidar do paciente, de resolver o problema dele, de dar o diagnóstico certo, de estudar para acertar o que a pessoa tinha. Então, eu acho que eu fui sempre esticando meu próprio crescimento, foi movido a esse esticar, por se expor sempre ali aos desafios. Que massa. Então aqui, ó, mais um hack desafio, né? E o desafio é um dos valores da nossa empresa. Uau. Porque eu acredito que quando a gente se desafia, a gente cresce todos os dias.
né? Sem dúvida. E você falou uma coisa muito legal que é se exponha a desafio. Porque, uma coisa é o desafio chegar pra você. E eu já acho um baita valor. Você chega, tem esse desafio pra você. Você top, Você não tô aqui pronto. fugir. Você não fugir do desafio. Mas você aqui trouxe uma pegada de desafio com proatividade, né? Que é se Boa. exponha. Perfeito. Tipo, eu vou atrás dele. Medicina, 16 anos. Não, você podia pensar, não vou fazer agora não, vou esperar completar 18 anos, completar... Né? Vou estudar, vou me preparar mais. Aí vem outra sacada, Renan. Às vezes a gente não se expõe ao desafio, a gente não é proativo para encarar o desafio, porque a gente tem medo de fracassar, medo de errar, medo de dar com os burros na água. Mas tem uma frase do Flávio Augusto que eu amo. O sucesso precisa de erros, de fracassos, de tentativas que não deram certo. Eu não esperava que eu ia passar na primeira tentativa do vestibular de medicina. Sim. Realmente eu não esperava. Mas eu me expus, foi lá e deu. Então, cara, não tenha medo de se expor aos desafios. Quando o desafio bater na sua porta, encare, não fuja dele. Mas também seja proativo, seja intencional em buscar situações de desafios, porque isso, sem dúvida, contribui para o seu crescimento. Acelera o teu crescimento. Quando você é proativo, você acelera, você catalisa o crescimento. Total. E uma coisa legal, sucesso precisa de erro, né? Você falou aí do Flávio Augusto, um grande mentor nosso aí. Grande mentor. Um salve para o nosso mentor. Cara, é aquele lance. Quanto mais você se expõe, mais você erra. Boa. Só que, se você para e pensa que o sucesso precisa de erro, mais sucesso você vai ter. Uau! É muito louco, né? Cara, essa virada de chave foi tudo. Se eu estou errando, né? Quanto mais eu erro, mais perto eu estou do sucesso. É isso. O erro é um sucesso, né? Então, tá aí. Você que tá aí reclamando dos erros. E de fato, né? Se a gente parar pra pensar toda a nossa vida, toda vez que a gente erra, a gente se reinventa e se transforma numa pessoa melhor. Uau. Né? É a famosa... eu fui militar, né? E tinha... Caramba, Renan, você foi eu militar. fui militar, já tive grupo de pagode. Fui oficial do exército, fui Que massa. engenheiro mecânico. Até que agora eu sou, né, empreendedor aí, ajudo as pessoas a investir. Mas já rodei muita coisa aí. Eu falei, só não roubei, cheirei e fumei. O resto foi tudo. O resto ele já fez de Que tudo. legal. Mas, muito bom. E aí, Marília? Você veio nessa jornada e tal, você pegou o desafio, fez acontecer. E lá na faculdade, teve algum momento que você pensou em desistir? Cara, os maiores desafios que eu enfrentei na faculdade foram financeiros. E aqui compartilhar um pouco com a galera. Na minha sala de faculdade, a maioria das pessoas tinham condições socioeconômicas razoáveis. Até porque, para, naquela época, passar no vestibular de medicina, você tinha que ter uma boa formação, vir de uma escola boa. A maioria havia estudado em escola particular a vida toda, feito cursinhos, e não era a minha realidade. Então, o meu desafio era financeiro mesmo, era ter dinheiro para comprar os livros da faculdade, que tinham muitos, comprar os materiais, estetoscópio, pasta de médico, jaleco, roupa branca. Os meus desafios eram esses. E eu não digo a você que eu pensei em desistir, não, mas não foi fácil, né? Teve alguns momentos que a coisa pegou ali e caramba... Mas sempre olhar para frente. Eu só pensava assim, que daqui 6 anos, a faculdade de medicina, para quem não sabe, dura 6 anos. Vou contar essa história, isso aqui vai passar, vai ficar até bonita a história de superação, de vencer, de vitória. Você já pensava isso lá? Já. Que massa. E, uma outra coisa que Já. muitos milionários que eu entrevisto aqui falam é você visualizar antes de acontecer. Uau. Então, assim, você visualizou. E onde é que você tá agora? Fazendo o quê? Tô aqui contando a tua história. Contando a minha história. Inspirando outras pessoas. Uau. Talvez vai ter gente aí, vai ter estudante, vai ter gente que tá pensando em desistir de alguma coisa, vai ouvir o que você acabou de falar e vai falar, cara, talvez o que você precisa visualizar agora, né? Pra você sair dessa. Uau. Então, pô, que incrível. Muito massa. Show! Aí você se formou. Quando você se formou, a ficha caiu ou ainda fica ali meio... Cara, quando eu me formei, já que a gente tá falando aqui de mentalidade de dinheiro...
O maior dinheiro que eu já tinha visto na minha conta era R$ 300 por mês, porque eu tinha uma bolsa durante a faculdade de medicina e essa bolsa era uma bênção. Era uma bolsa lá do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, do MEC, que você se inscrevia lá, enfim, falava das suas condições socioeconômicas e passei na bolsa, ganhava esses R$ 300 e com esse dinheiro eu comprava minhas passagens, pagava minhas xerox, meus livros. Cara, quando eu me formei, eu me lembro que o meu primeiro emprego foi num PSF, numa unidade básica de saúde do interior. E aí eles me contrataram e falaram assim, ó, você vai vir aqui atender todos os dias, segunda a sexta, só de manhã, e você vai ganhar 10 mil por mês. Cara, 10 mil para quem ganhava R$ 300. Eu dizia... Quase que eu dizia, não, moço, não precisa me pagar tudo isso, não. Eu venho até por menos. Cara, quando ele falou... Aí a ficha começou a cair. E caiu mais, Renan, quando eu vi os primeiros 10 mil na minha conta. Quando eu terminei o primeiro mês de trabalho, que caiu o meu salário. Cara, eu acho que eu nem acreditei. Quando eu vi, eu peguei o dinheiro, acho que eu saí comprando, eu fui no shopping, torrei uma parte, comprei roupa, comprei tudo que eu queria tanto. E naquele momento não tem como não passar um filme na cabeça. Veja a menina do interior que acreditava que podia ser médica, mesmo sem ter nenhuma probabilidade real daquilo acontecer no meio. Me passava o filme do vestibular, dos desafios financeiros na faculdade. De repente, cara, eu quero deixar essa mensagem. O sucesso cura, o resultado cura. Não importa o tamanho da dor que você tenha que atravessar, do desafio que você tenha que passar, para você chegar onde você quer chegar, vá que vale a pena. Porque quando você chega lá, aquele resultado, 1 minuto, eu me lembro que aquele segundo que eu vi os 10 mil, ele curou todos os anos de dor, de passado, de desafio, de problema, de dificuldades que eu tinha vivido anteriormente. Uau, cara, sucesso cura tudo, não importa o tamanho da sua dor. Cara, que frase incrível. E que energia que você trouxe, né? A galera que tá no YouTube... se bem que no Spotify agora também dá pra ver assistir. vídeo, né? Cara, o brilho nos olhos da Marília aqui é uma coisa incrível. Tô todo arrepiado aqui, de verdade. Que incrível, cara, porque é real, né? É real. E é possível. Acho que esse é o principal. A gente vê... E assim, quem te vê, tu já tem cara de rica. Então, assim, não parece, né, que tu tem essa história e tudo mais. Então, você ter essa... Como um camaleão, né? Você conseguir se camuflar, ao mesmo tempo se transformar. E eu vejo muito isso em você, né? Desde a primeira vez que a gente se conheceu, a tua energia, né? A gente sentou numa mesa que eu lembro. Aí a gente trocou uma ideia e tal. Cara, a tua energia, eu falei, cara, que energia massa. Eu gosto de estar próximo de pessoas com boa energia, né? Aquelas pessoas que, sabe, uma energia meio negativa e tal, a gente sente também. Mas, e eu não conhecia a tua história. E que história incrível. Parabéns, que inspiração. Obrigada. E, cara, isso aqui, pra mim, se a gente terminasse agora, já teria valido a pena. Porque o sucesso cura tudo. Cura tudo. Porque quando você tem resultado, você esquece das dores, né? Na hora. Cara, eu aqui, como médica, posso dizer, não tem remédio mais poderoso para curar uma dor do que o resultado, o sucesso, a conquista. É instantâneo. Eu acho que nenhum laboratório inventou um analgésico tão potente como o resultado. O gosto, o sabor da conquista é anestesia toda a dor anterior. Que top. Cara, que massa. E aí, ó, prescrito por médico, tá? Então, aqui tá tudo certinho, não tem nada de... Estamos respaldados. Pode tomar sucesso à vontade que vai dar bom. Prescrição, 3 doses de sucesso, cura tudo. Por semana, viu? Então, bora buscar esse sucesso aí, porque antes vai ter a dor. Antes né? vai ter a dor. Sem dúvida, não tem sucesso sem dor. Não tem. Que massa. E aí, Mari, como foi pra você? Você trabalhava, né, em hospitais e tal. Como foi para fazer a migração para você começar a empreender? Muito bom. Depois que eu terminei a faculdade, aí se tem algum médico que está ouvindo a gente, tem aquela jornada, né? Você termina a faculdade, mas você quer ter uma especialidade, porque você sai como clínico geral, digamos assim.
Aí veio a jornada da residência médica, que é a especialização pra gente. E aí, naquele momento, eu fiz a minha faculdade lá no Rio Grande do Norte, em Natal. E para você ver como a ambição, ela tá sempre ao lado do sucesso. Eu poderia, pela minha história, vindo de Governador, que era a minha cidade do interior, pô, já tinha o diploma de médica. Eu poderia ter ficado satisfeita com aquilo. E aquilo já ser o ápice para mim. Só que eu falei, não, eu quero mais. E aí eu comecei, agora com esse primeiro sucesso conquistado, materializado, que era a formação em medicina, eu comecei a querer uma especialização fora dali. E aí eu quis fazer minha residência em São Paulo, aqui, de onde a gente está fazendo esse podcast. E eu queria na USP, cara, porque a USP era a maior universidade do país, era o melhor serviço de residência médica na minha época. Eu falei, vou estudar para passar lá. E assim que eu terminei, eu trabalhei esses meses no PSF, que eu contei para vocês, juntei 30 mil, trabalhei 3 meses, ganhando 10 mil cada um. E já vim para cá, fiz minha prova de residência, passei na USP aqui de São Paulo. Morei 5 anos aqui, eu sou endocrinologista. Para você ser endócrino, depois que você termina a faculdade de medicina, você tem que estudar mais 4 anos. E quando eu terminei, aí sim, a especialidade, eu voltei para Natal. E quando eu cheguei lá, cara, as opções de trabalho como médica formada, residência na USP, era basicamente a realidade de hospital. Plantão, continuar no posto de saúde. Mas, poxa, no posto de saúde eu trabalhei antes da USP, da especialização. Para mim, eu Tô em outro nível, tô em né? outro nível, exatamente. E foi aí que veio o empreendedorismo, respondendo a tua pergunta. Porque empreender é você criar a realidade que você quer para você. Uau. E aí, quando eu olhei para aquela realidade que estavam me oferecendo de hospital, de plantão, eu falei assim, não é essa a realidade que eu quero para mim. Qual é a realidade que eu quero para mim? A realidade que eu quero para mim, cara, é um consultório legal, uma clínica para receber bem meus pacientes, para entregar uma consulta de qualidade, para atender bem essas pessoas, para resolver o problema delas. Mas não tem esse lugar, essa clínica não tem. Então eu vou construir, eu vou materializar, vou dar forma, vou criar. E então o meu desejo de empreender veio de rejeitar a realidade que haviam me apresentado e de desejar construir uma nova realidade para mim. Empreender é construir a realidade que você quer para você. Que isso. É muito incrível. É engraçado, a gente tem aqui no podcast, no Spotify, né? Eu solto pílulas ali diárias que a gente chama de reflexões do Investidor Profad. Que o Investidor Profad são os alunos que a gente forma. E aí são pílulas que eu trago insights, reflexões para ajudar no dia a dia das pessoas. E aqui eu tô vendo muitas reflexões do Investidor Profad, você soltando aqui muitas pílulas e pérolas aqui, muito massa. Pô, vou seguir Investidor Profad e vou aprender muito. E o que é legal, né? Você falou que você não ficou satisfeita. Eu costumo dizer, né? Deixar a menina chegar, já era, né? Deixou chegar ali, se formou, já tava bom. Não, tava bom nada. Agora cheguei até aqui, já senti a dor, já sei que o sucesso cura a dor. Qual que é a próxima dor que eu tenho que ter? Perfeito. Né? Aí Perfeito. você buscou, elevou o teu nível. Isso aí. E ao mesmo tempo você ficou inconformada em ter que voltar para o mesmo lugar 5 anos depois, trabalhando com a mesma coisa que você não precisaria 5 anos de dedicação e dor. Aquilo não é sucesso para você. Exatamente. Aquela dor não estava trazendo esse sucesso. Então não estava curando a dor que você sentiu. Você falou, cara, isso aqui não vai curar a minha dor que eu senti lá na pós, né? Na residência. E aí você começou a empreender, que você falou, cara, empreender é você criar a realidade que você quer. Então, eu costumo dizer, é bem parecido com isso, eu falo construir a vida que você merece. Uau. Porque merecimento é sobre o que você quer. Né? Tipo, se eu mereço coisa boa, é porque eu quero aquilo. Se eu acho que eu mereço pouco, é porque eu quero um pouco, né? Então, é muito sobre isso. E aí você começou a construir e criar a realidade que você quer. Exatamente. Merecer é você criar, é você querer. E eu ia um pouco mais a fundo, Renan. É você ter coragem de querer. Total. Tipo, você se permitir querer. Porque às vezes você, poxa, até parece boa a ideia
existe um certo nível de desejo ali. Mas se você não acha, não tem coragem de desejar, não acha que merece realmente aquilo, se não se permite aquilo, não vai passar de um mero desejo. Sim. Mas quando você tem coragem de querer, eu tive coragem de dizer, só que não é para mim. E tem vários médicos que topam isso. Tem vários profissionais que abraçam e ficam ali a vida toda. Mas eu tive coragem, como você muito bem colocou, de ser inconformado, de rejeitar, de reclamar, de dizer, não, quero mais. E aí, esse mais não existe e vamos criar. Boa. Aí você criou a clínica Instituto Levite, é isso? Exatamente. Show. E o que essa clínica faz especificamente? Maravilha. O Instituto Levite, pegando até um pouquinho da etimologia, e você até soube pronunciar corretamente, que geralmente a galera não pronuncia. Levite, a palavra levite é uma palavra de origem francesa que vem do verbo levitar, que significa elevar-se, tornar-se leve. Como endocrinologista que eu sou, para quem não sabe, o endocrinologista é a especialidade médica que cuida das doenças hormonais. E dentro desse universo existe a obesidade. O sobrepeso é uma das doenças mais prevalentes. E nos meus primeiros pacientes, a maioria eram pessoas com obesidade que queriam emagrecer. E eu acabei construindo o meu consultório todo nesse processo. Quem quiser seguir lá o @instituto.levite, a gente é uma clínica referência no tratamento da obesidade e emagrecimento. E Ela fica onde? Fica em Natal, mesmo. RN, mas a gente atende online pacientes de todo o Brasil, inclusive cerca de 50% hoje da nossa cartela de pacientes são de outros estados. Bacana. E com bons resultados, né? Tem gente que acha que não dá para perder peso com consulta online, super dá. A gente tem vários cases de sucesso. E hoje essa é a proposta do Instituto Levite. A missão da nossa clínica, que começou só comigo, hoje a gente tem 20 colaboradores, entre outros médicos, profissionais nutricionistas que trabalham junto com a gente, é transformar a vida das pessoas através do emagrecimento, né? Dessa leveza física e mental também, que vem tudo junto. Que massa, que ótimo. E depois do Instituto Levite, você teve algum insight aí de construir a empresa PES, né? Que é mais uma área educacional, não é isso? Perfeito. Cara, depois que eu cheguei lá, fiz minha clínica e vi que era possível, veio um desejo genuíno de contribuir com a minha classe médica e de ensinar o que eu fiz para outros médicos que queriam fazer também. E aí surgiu o PES. O PES é uma empresa hoje de educação médica. Nós temos mais de 1.000 alunos médicos hoje matriculados no PES. E hoje o que é que a gente ensina no PES? Primeiro, a sigla PES, só para a galera entender que está ouvindo a gente, significa Programa Emagrecedores de Sucesso. Porque eu comecei ensinando os médicos a emagrecer seus pacientes, que foi o que eu tinha feito no Instituto Levite, que tinha dado muito bom para mim. Tinha me rendido uma clínica próspera, 100% particular, sem atender convênio. E depois, então, o PES começou com essa proposta, mas depois o PES se tornou uma escola de educação médica que ensina, além do tratamento da obesidade, outras ferramentas que qualquer médico, independente se trata obesidade ou não, pode agregar na consulta para gerar mais valor para o paciente, conseguir cobrar mais na consulta e crescer também no consultório particular e ter uma jornada empreendedora na própria carreira, sem depender de vínculos de convênio, de hospitais. Mas qualquer área ou é só endócrino que você está ensinando? Agora, todas as especialidades. A gente tem aluno de Então, você várias especialidades. ensina médico a ser empreendedor, a empreender da melhor maneira, né? O PES, ele ensina empreendedorismo dentro da carreira médica e ele ensina também ferramentas de atendimento para consulta médica. Então, a gente ensina hard skills, ferramentas de atendimento, e a gente ensina as soft skills para a galera que quer empreender também. Que massa, uma universidade do médico, né? Uma universidade do médico, tamo aí. Que top, cara, que incrível, que trajetória. E hoje, quem é a Marília hoje? Olhando para trás, ela, aquela garotinha do interior, e hoje essa mulher empreendedora, dona de 2 grandes negócios multimilionários e uma milionária, né? E tá aqui compartilhando com a gente muitos insights. Como você se vê? Quais são seus planos futuros? Cara, eu confesso que até a hora que eu sentei aqui nessa cadeira que você disse, aqui nessa temporada, é papo de milionário. Quando você falou isso,
deu aquela, poxa, olha onde eu tô. Tô sentada aqui, contribuindo para um podcast que entrevista milionários. Renan, é muito impactante até para mim, sabe? Acho que quando você trilha toda essa jornada, essa história que o sucesso sobe na cabeça. Cara, quando a jornada é genuína, você nunca esquece suas origens, você nunca esquece de onde você veio, você não esquece seus valores. Pelo contrário, né? Você vai reafirmando à medida que você cresce. Então, a Marília hoje é alguém que acredita de verdade no potencial das pessoas. Eu verdadeiramente acredito que qualquer pessoa que decidir crescer, pode crescer. Mesmo que as condições de onde você nasceu, que as crenças da tua família, que a tua história geracional anterior, mesmo que tudo seja desfavorável, existe potencial. E se você quiser acessar esse potencial, se você estiver disposto a pagar o preço da dor até chegar no sucesso, você vai chegar. É para você também, é para todo mundo que quer. Então a Marília continua acreditando nisso e trilhando esse caminho aí. Vamos ver o que tem pela frente. Tô em pleno, eu não tô querendo parar nem tão cedo. O foguete decolou, já era, pleno processo de decolagem e me vejo no começo. Que massa. Respondendo tua pergunta, para mim eu acabei de começar, sabe? Top. E uma coisa legal, que muita gente, por exemplo, você já é milionário, mas às vezes a ficha não cai, né? Que quando eu te falei, você... Verdade! Cara, mas e muita gente, às vezes, até meio que se descredencia pra isso, né? Porque, não, eu, milionário... Então, assim, isso é legal. E é uma quebra de padrão, quebra de crença. Eu acho que hoje eu subi mais um degrauzinho aqui no seu podcast. Obrigada por isso. A ideia aqui é a gente aprender muito, mas se a gente puder contribuir também, eu acredito que isso faz muito sentido. Sem dúvida. Que incrível, galera. Vocês viram aí, vale o teu like, vale você compartilhar com aquele... Você conhece médico, não conhece? Manda pra ela. Manda pra quem não é médico, porque isso aqui é sobre história, ó, de mentalidade, de sucesso, de crescimento, de uma milionária que nasceu, com certeza, com muito menos recursos que muitos de vocês. Então, se ela pôde, você também pode, tá? Marília, como é que a galera te encontra na internet, te segue? Você falou aí do Instituto Levite, mas como é que a galera te encontra também? Legal. Bom, quem quiser me seguir, vai ser um prazer enorme receber vocês aqui do Profadcast. Meu Instagram é o @Marília_Cardoso_Endócrino, tudo junto. Hoje eu falo para quem quer, trago insights de mentalidade, desenvolvimento pessoal, falo também sobre emagrecimento, falo também para médicos. Com certeza você vai extrair algum valor no conteúdo que eu compartilho lá. E para quem é médico, se quiser acompanhar, conhecer o programa PES, é o @programa.pes. Dá uma olhada lá no nosso conteúdo, vai ser um prazer enorme contribuir com você, colega, se você desejar trilhar essa trajetória dentro da profissão da medicina. Que massa. Marília, foi um prazerzaço te receber meu. aqui. Que história incrível, muito bom conhecer um pouco mais da tua história. E obrigado por tanta sabedoria, tanta resiliência e quanto aprendizado eu tive aqui hoje, tá bom? Nossa. Gratidão. Pessoal, Obrigada. Marília, fica à vontade para se despedir aqui, antes da gente finalizar. Manda um recado pra galera aí que você quiser. Obrigada, Renan. Eu que tenho que te agradecer pelo convite. Me senti verdadeiramente honrada. Foi uma delícia fazer esse papo aqui com você. Bom. É muito bom contribuir. Tenho certeza que as pessoas que vão ouvir vão sentir um pouquinho dessa verdade, dessa possibilidade que é para qualquer pessoa que acredita, que pode ir além. E o meu recado final para a galera é: seja um inconformado, não aceite qualquer realidade. Lembre-se que a realidade que você quer é você quem cria, desde que você esteja disposto a pagar o preço de criar essa realidade. E se você está pensando, poxa, vai dar muito trabalho, vai dar muito desgaste, vai doer muito, lembre-se do nosso grande insight: o sucesso cura todas as dores. E no mais te agradecer muito pela oportunidade. Foi um prazer imenso estar aqui. Foi um prazer te receber. Tenho certeza que a galera curtiu demais. Galera, vai lá, segue ela e manda uma mensagem no direct dela falando o que mais te impactou aqui no podcast, na história dela, que com certeza vai fazer muito sentido. Vou adorar ler os feedbacks. Bem, estivemos aqui com a Marília Cardoso, a menina que saiu do interior, ganhava R$300 de bolsa, para hoje ser uma milionária, dona e fundadora da Clínica Instituto Levite
e da empresa PES. Foi um prazer te receber aqui. Pessoal, Obrigada. um grande abraço, muita produtividade financeira para vocês e até o próximo episódio. Beijo, Bora evoluir. gente. Tchau, tchau. Tchau.